Você acredita que a educação pode mudar o mundo para melhor? Nós também. Assim nasceu Amanhã Gente Grande, um projeto inspirado e orientado pelos resultados da aplicação da pedagogia logosófica na educação da infância e da adolescência. Ele apresenta a contação de histórias, peças de teatro, músicas e atividades diversas que fazem pensar, ouvir o coração e cultivar valores e grandes sentimentos que dignificam o ser humano, estimulando o estudo e a leitura de forma consciente desde cedo. O Amanhã Gente Grande é um projeto que com certeza me ajudou a evoluir como pessoa, tanto no aspecto mais individual, nas minhas próprias dificuldades, como de ver a alegria que isso proporcionava às crianças. Apresentar e ver todas as crianças vibrando com ensinamentos que com certeza me ajudaram desde pequeno é algo que foi incrível. Eu acho que o Amanhã Gente Grande, na contação de histórias, é um jeito muito legal da gente aprender coisas além do físico, porque ele mostra a partir de situações que a gente poderia viver no dia a dia, os pensamentos que existem na nossa casa mental. Por meio desse projeto, as crianças vêm tendo contato com o que há de mais importante dentro delas, o mundo interno. Por ser um projeto sem fins lucrativos, toda a venda dos livros, CDs de música e outros itens produzidos pelo projeto é destinado a iniciativas culturais e educacionais dentro do próprio projeto. O Amanhã Gente Grande já produziu 5 livros: Construindo Castelos, Aonde a Gente Vai Quando Começa a Sonhar, Os Óculos do Invisível, Como Encontrei a Alegria e No Espelho. Além disso, também já produzimos 2 CDs infantis e fizemos mais de 60 contações de história. Agora, com o livro A Preguiça Não Mora Mais Aqui, daremos continuidade a esse projeto, esperando mostrar que existe no interno de todos um maravilhoso mundo de possibilidades. Se você também acredita que pode ajudar a mudar o mundo, junte-se a nós. Participe! Boa tarde a todos. Muita alegria em recebê-los. Não fazem ideia. Depois de ver esse vídeo tão comovente, para mim, pelo menos, do projeto Amanhã Gente Grande, que tem o apoio pedagógico da Fundação Logosófica em São Paulo, eu fico muito feliz de poder anunciar para vocês que nós estamos produzindo um livro maravilhoso para a infância. A Preguiça Não Mora Mais Aqui. Um livro para descobrir os habitantes da casa mental e escolher os melhores e assim ser mais feliz. Nós temos um personagem que descobriu como fazer isso e ele quer contar para vocês também. Então, nós convidamos vocês a conhecer esse novo livro, que já foi até citado no filme que acabamos de ver. Entrem na página do Catarse. Se vocês gostarem, apoiem, compartilhem. E assim nós podemos fazer esse livro chegar a muito mais crianças. A página é a seguinte: catarse.me/AGG_preguiça sem ser cedilha. Bom, para quem chegou agora e que não viu o vídeo, nós vamos dar continuidade ao nosso tema aqui de hoje, do webinário, que é a Odisseia Humana. E nós queremos dar as boas-vindas a todos. É sempre muito bom receber tantos amigos, familiares, interessados em conhecer a logosofia. Nós estamos muito felizes e agradecidos mesmo pela presença de vocês hoje e pela oportunidade que nos dão de compartilhar o bem que nós recebemos do estudo e da prática da logosofia nas nossas vidas. Esse bem que nos propicia viver a vida com maior consciência de seu imenso valor. Nós estamos aqui trazendo para vocês uma pequena amostra, assim, bem pequenininha assim, tá? Daquilo que a gente vive com a logosofia, aquilo que é possível transmitir nesses poucos minutos que nós vamos passar juntos com vocês. E antes de seguir para a frente aqui, que eu tenho que falar,
Quero apresentar aqui para vocês quem está conosco hoje. Eu sou a Jazel, e aqui junto está a Mônica, a Ana Tenório, a Karen, a Gláucia e a Luciana. Elas vão voltar daqui a pouco, eu vou continuar aqui, para a gente continuar com a nossa conversa aqui, tá bem? Então, assim, olha, o tema do nosso webinário, Odisseia Humana... Estou sem som? Tá tudo bem? O tema de nosso webinário, Odisseia Humana, é inspirado numa história que nós vamos contar para vocês, Odisseia de Duas Almas. É uma linda fábula que está aqui nesse livro, Intermédio Logosófico, escrito por Carlos Bernardo Gonzalez Pecote. É um livro de fábulas, de narrativas, de lendas, e aqui está a fábula que deu origem a esse webinário de hoje. Nós vamos falar sobre esse assunto tão importante, né? A Odisseia Humana. Vocês, para conhecerem melhor esse livro, vocês podem baixar em PDF no site da logosofia.org.br. Fiquem à vontade. Então, vamos conhecer esta história que fala da trajetória de duas almas, que chegam frente aos pórticos do mundo através das orientações do Senhor Destino. E elas têm que decidir qual caminho elas devem empreender. O que quer dizer chegar aos pórticos do mundo? Eu me perguntei o que seria isso. Penso que talvez vocês se perguntem também, né? Vamos ver. Seria estar nas portas de entrada do mundo? O que acontece nessa hora? Nesse momento, a gente é chamado a se colocar diante da vida? Seria se colocar frente a si mesmo, diante de decisões que vão definir o próprio destino? Seria olhar para si mesmo e se perguntar: qual é o objetivo da minha vida? Ou seria também um convite a ouvir com atenção as grandes perguntas que cada um se faz ao longo da vida, não é? E se posicionar diante delas, buscando as respostas? Bom, quando eu li essa história, ela me atraiu muito. E eu me perguntava, o que essa fábula tem a ver com a minha própria história? A história da minha alma, do meu percurso aqui nos pórticos do mundo? Será que ela tem algo a ver com a história de todas as pessoas? Ela me pareceu tão universal, tão atemporal, que eu me pergunto se ela não teria algo a ver com a história de vocês aqui presentes, cada um de vocês, e cada um dos 8 bilhões de habitantes desse planeta nesse momento. Será que tem a ver? Bom, nós vamos ouvir essa história. Prestem atenção. Depois vocês nos contam o que vocês pensarem, sentirem, observarem. Tem uma aba de perguntas aqui do lado, onde nós podemos conversar por meio das palavras escritas. Teclem, nós vamos teclar com vocês também. E tem uma coisa para dizer para vocês. No final dessa atividade, nós vamos deixar a sala aberta, essa sala do Livestream, por mais 5 minutos para a gente poder manter essa comunicação com vocês, está bem? Bom, seguramente vocês já viveram situações em que tiveram que tomar decisões muito importantes. O que costuma acontecer quando tais decisões envolvem dúvidas profundas? Aquelas que podem mudar o rumo e o futuro da nossa vida. Como tomar a decisão correta? Aquela que trará um futuro mais feliz, ou uma solução mais feliz? Por que fazer o certo pode dar mais trabalho? Ou então, por que escolher o mais fácil pode não ser o melhor? Eu conversei uma vez com uma pessoa e ela me disse o seguinte, me chamou muito a atenção. Disse ela: hoje eu reconheço que o jovem que eu fui não fez os esforços que deveria ter feito. E por isso, hoje, eu vivo muitas dificuldades. Eu escolhi fazer o mais fácil. E isso não foi o melhor para a minha vida. Eu achei tão lúcida essa apreciação que a pessoa fez da própria vida, que me impressionou muito, eu não esqueci mais.
Aí eu pergunto a vocês, a gente vive essas escolhas, esses dilemas, essas situações todos os dias? Ou isso acontece somente de vez em quando? Bem, a Mônica vai contar essa história para a gente. Eu recomendo mais uma vez que vocês fiquem atentos para identificar se existe algum ponto de contato, alguma conexão com a vida de vocês, com o que vocês pensam e sentem, tá bem? E nós gostaríamos muito de ouvir vocês por meio das teclas. Eu vou para lá. Então a gente se vê lá no teclado daqui a pouco. No teclado não, na aba de perguntas. Jazel, a Sim. todos, boa tarde, então. Antes de eu contar essa história, eu queria fazer uma breve introdução. Então, como a Jazel disse, a Odisseia de Duas Almas é uma fábula. E em narrativas desse tipo, são utilizadas imagens simbólicas. E cada um de nós vamos entender essas imagens de acordo com os conceitos que a gente tem, não é? E aqui vale ressaltar, então, que os conceitos que nós vamos apresentar são baseados na logosofia. E um dos conceitos que eu gostaria de apresentar já desde o início é exatamente o conceito sobre as personagens principais dessa fábula, que são as almas. Alma. O que é alma para a logosofia? Comumente a gente ouve que alma e espírito são a mesma coisa, não é? Mas para a logosofia não, são diferentes. Então, para a logosofia, o ser humano tem uma conformação tríplice, bio, psico e espiritual. Tem a parte biológica, o nosso corpo, com seus sistemas, tem a parte psicológica, e essa parte psicológica é tudo que está referente a esse mundo interno, esse mundo invisível, mas que visível com o entendimento que está dentro de nós, e todos podem palpar essa realidade internamente. Então, fazem parte da nossa psicologia, a mente, a sensibilidade, a inteligência com as suas faculdades, os sentimentos, os pensamentos, nossa vontade, nossos propósitos, recordações, nossa consciência, enfim. Toda essa composição interna é que a logosofia chama de alma. Então, ao ente psicológico é correspondente à alma. Já o espírito, a parte espiritual, o ente espiritual para a logosofia, é essa parte essencial do ser humano, que carrega a sua individualidade, mas ela é eterna. Está aqui conosco, faz parte da nossa vida nessa etapa, mas quando essa etapa física se finaliza, o espírito continua, né, na sua trajetória existencial. Então, quem quiser, vou abrir um parênteses aqui, quem quiser se aprofundar nesse conceito logosófico de alma e espírito, tem um livro específico sobre isso, que se chama O Espírito. Tá bem? Então, nós vamos partir para essa história, tendo em mente que a alma é esse ente psicológico vinculado, então, a esse ser físico, mas que também está em busca desse ser espiritual. Na história, no livro, não existem desenhos, figuras, né, fotografias, mas para contar a história aqui hoje, a gente contou com a colaboração da ilustradora Camila Barreto, tá bom? Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês então aqui a nossa história. Pronto. Preparados? Então vamos. Então assim, duas almas se encontram dentro assim, atravessam o pórtico do mundo. Então, ali naquela porta, vendo duas árvores, elas se veem diante de duas árvores. A árvore da ignorância e a árvore da sabedoria. A árvore da ignorância, ela é muito encorpada, mas ela é de pequena altura, e seus frutos podem ser apanhados sem qualquer dificuldade. Por outro lado, a árvore da sabedoria, ela é gigantesca, muito alta, e os seus frutos ficam lá nas extremidades, lá em cima da árvore. E para alcançá-los é necessário subir e fazer muito esforço para chegar até lá, e se segurar muito forte nesse tronco para não cair. A maioria das almas prefere apanhar os frutos daquela árvore mais baixa, porque oferece menos dificuldades e nenhum perigo.
Então estavam essas duas almas. Eu vou chamar a alma número 1 e a alma número 2, tá bom? Então elas estavam ali pensando qual árvore escolher. Quando então a alma número 1 fala para a alma número 2: olha, a gente precisa recordar do que o Senhor Destino nos disse. O que foi que o Senhor Destino disse a elas? Ele disse assim: se você não quiser desfalecer na metade deste caminho, não apanhe a fruta que seja fácil, mas sim aquela que, muito alta, exige de você um esforço consciente. Que ao tomá-la, possuidora quiçá de um elixir, seja a fruta imperecível, não se estrague, e que seu suco sempre resulte novas forças, mais alento e alegria. Dessa fruta inesgotável, você receberá esse bem. Mas mesmo ouvindo isso, a alma número 2 resolve seguir a árvore da ignorância. Ela vai lá, come do fruto, põe alguns que consegue ali na sua sacola e segue o caminho, assim como tantas outras almas vão fazendo. E a alma número 1, enquanto isso, fica observando a cena e fica ali em dúvida. Só que a alma número 1 decide, então, atender ao conselho do Senhor Destino e escolher buscar os frutos da árvore da sabedoria. Aí sabe o que acontece? Ela se aproxima da árvore, olha aquele tronco e começa a tentar subir. E aí ela faz várias tentativas. Ela agarra nesse tronco, tenta subir, escorrega e cai. Ela tenta subir por outro lado, de outra forma, escorrega e cai. E assim, várias tentativas. E assim, vários dias tentando subir, porém, sem sucesso. E parecia que essa árvore estava até rechaçando, né? Rejeitando essa alma. Daí, um dia, depois de vários dias, ela continua vendo, né, essas outras almas passando ali ao lado dela, indo para a árvore da ignorância, colhendo o fruto e seguindo o caminho. E nesse momento, ela começa a perceber que ela está ali numa luta mental. Então, tem pensamentos que querem convencê-la, fala assim, escuta, vai lá, aquela árvore está muito mais fácil. Por outro lado, tinha outros pensamentos que diziam, não, vale a pena persistir, continua aqui, porque vai valer a pena colher o fruto dessa árvore. Ela se vê nesse dilema, mas afinal, ela resolve continuar ali. Aí ela senta, cansada, se recosta no tronco da árvore, e ali ela fecha os olhos e se concentra ali naquela parte mais essencial dela e pede ajuda. Quando um fruto cai no seu colo. E nesse fruto está escrito, coma e reconforte seu espírito. Então, ela come desse fruto, se sente um pouco mais vitalizada, mas mesmo assim, ela continua ali com seus pensamentos, e ali internamente ela fica se perguntando, árvore, por que eu não consigo pegar do seu fruto? E assim, ela pega no sono. E aí ela tem um sonho. E o que acontece nesse sonho? Ela está lá em cima, lá no topo dessa árvore, conseguindo pegar com facilidade esses frutos e jogando os frutos lá para o chão. E esses frutos se abriam, expondo lá o seu suco, e aí aquelas almas que estavam lá naquela outra árvore, vendo isso, porque agora o fruto estava fácil de pegar, ia lá e também se servia desse fruto. Mas sabe, aconteceu que correu um problema, porque nessa mistura de frutos, né, da ignorância e da sabedoria, a ignorância poderia fazer muito mau uso dessa sabedoria, desse conhecimento, vindo fácil assim dessa fruta dessa forma. Então, a árvore, vendo aquela cena, apontou ali um galho dela lá para cima, lá embaixo, e fez uma repreensão para a alma. Falou assim, alma, veja só o que você fez, desça agora, recolha os frutos que ainda não foram mexidos e vá de novo à porta, ao pórtico, e para as almas que passarem por ali e você perceber serem boas almas, ofereça um fruto.
Porém, diga a elas que não comam fruto da outra árvore. Daí, amanhece. E essa alma acorda. E quando ela acorda, com aquele sonho muito vívido, acontece uma coisa muito estranha. A árvore se chacoalha inteira, vários frutos caem, e ela, então, entendendo o que deveria fazer, recolhe desses frutos, vai ali à porta, o pórtico do mundo, e as almas que passam por ali e que ela entende serem boas, oferece o fruto. E se recorda também de falar de que orientá-las de que não comam o fruto da outra árvore. Muito bem. No livro, a história não acaba aqui. A alma número 2, que seguiu ali para a árvore da ignorância no começo da história, ela se reencontra com a alma número 1 e aí elas têm lá uma conversa, mas para quem quiser conhecer melhor essa fábula, conhecer inteira, fazer a leitura, está disponível no livro. Então, vocês podem, inclusive, na aba de perguntas, quem quiser, ainda hoje, coloque ali, olha, eu quero ter acesso a esse livro, que a gente disponibiliza o link para baixar em PDF, como também do livro Espírito, tá? Se vocês também quiserem ter já acesso, pode escrever que a gente depois passa para vocês. Então, vamos lá. Eu queria só destacar alguns pontos dessa fábula. Vamos recapitular só algumas imagens. Então, quando a gente fala de árvore de sabedoria, que conhecimento é esse que a gente está se referindo? Seriam os conhecimentos das diversas ciências que são ensinadas nas universidades e que a gente exerce nas diversas profissões? Ou seriam aqueles conhecimentos que dizem respeito à existência humana, aqueles que nos respondem às perguntas mais essenciais, como, por exemplo, a nossa missão aqui nessa etapa de vida? Ou mesmo aqueles que nos ensinam a evoluir, nos levando a um aperfeiçoamento interno e permitindo a participação do espírito na nossa vida. Por outro lado, ignorância é a ausência de conhecimento, não é? Mas também poderia ser todos aqueles conceitos que a gente acata sem qualquer reflexão, né? As crenças de todas as modalidades, ou então os hábitos, ou então os modismos, as acomodações, preconceitos, os conceitos que regem nossas vidas, mas que no final não são baseados em verdades. Quando nós vivemos uma dificuldade, um desafio, uma adversidade, um problema a ser resolvido, a gente às vezes tem várias alternativas a serem seguidas, né? Tem algumas que são simples, são mais fáceis, são aquelas conhecidas que a gente já está acostumado. Mas também tem aquelas que demandam da gente um esforço, muitas vezes obtenção de algum conhecimento, de uma mudança interna, mais difíceis. E qual delas, né? Que alternativa a gente escolhe? E o que a gente colhe como resultado dessas opções? E só para finalizar, o que disse o Senhor Destino me chamou muito a atenção. Chamou de vocês também? Por que será que ele fala que do fruto da árvore da sabedoria, uma vez que a gente consegue de fato com o nosso esforço e com nossa consciência obter, o resultado é um resultado imperecível, é algo que a gente vai se beneficiar para sempre, e não só a gente, mas também aos demais. Então, agora eu vou chamar algumas almas, as almas que estão aqui com a gente hoje, que vão compartilhar com vocês experiências dessa odisseia humana diante das duas árvores. E eu vou começar com a Karen. Karen, o que essa história representa para você? Boa tarde, uma alegria estar aqui com vocês. Essa história que a Mônica contou é muito especial para mim. Desde criança, eu fui estimulada a cuidar muito da minha vida interna. E muito cedo eu compreendi que eu deveria buscar sempre o que é certo e não o que é fácil. Às vezes, a gente olha para uma característica nossa e quer mudar, quer ser melhor. Mas mudar a si mesmo requer esforço. É como tentar subir na árvore alta. E quantas vezes a gente se contenta com o só propósito ou a intenção de mudar?
Mergulhar dentro de si mesmo e fazer ali mudanças na vida interna requer dar uma pausa, parar tudo para sair da rotação automática. E os resultados demoram. É preciso paciência. E parece, aparentemente, que a gente está perdendo tempo. Esse é o dilema de muitas almas quando se decide viver a vida dentro de si mesmo. E quantas vezes eu me senti só, como a alma ao pé da árvore, vendo todo mundo passar e me perguntando se havia mesmo compreendido as palavras do Senhor Destino. Se deveria sair da vida agitada e buscar algo mais elevado para orientar a minha vida. Esse é o dilema dos que buscam se aperfeiçoar, porque não são escolhas fáceis. Quantas e quantas vezes voltei nesse conto vendo nele a mim mesma, buscando ouvir algo em mim que me impulsiona a ser mais do que sou, em vez de me fundir na multidão anônima, acreditando que o certo seria o que todo mundo faz. E vejam se vocês já viveram isso. Quantas vezes vivemos exatamente as mesmas situações, as mesmas dificuldades de novo? Já viveram isso? A gente se pergunta assim, de novo isso está acontecendo na minha vida? Não é possível. Por que será que o tal do Senhor Destinos nos traz as mesmas circunstâncias que nos desafiam? Já pensaram nisso? E pode parecer que nos distrairmos para não pensar muito nessas coisas é melhor. E o mundo está cheio de distrações. Mas, no fundo, estamos adiando aquele encontro conosco mesmo, para entender que tudo na vida são cenários pedagógicos para a nossa evolução. Modismos, hábitos, satisfações fugazes. Quantas vezes a leitura desse conto me deu ânimo e alento para buscar a verdade, as coisas elevadas, o parar de ter pressa. A alma dessa história, que luta, que quer se elevar, é para mim uma grande conselheira e amiga. Parece mais fácil seguir a vida no piloto automático. Parece que todo mundo seguiu em frente e você parou, mas na verdade é exatamente o contrário. Muitas vezes, muitos amigos me perguntam, por que você dedica tanto do seu tempo e entusiasmo para o estudo da logosofia? Esse conto explica um pouco. A logosofia representa para mim essa árvore e essa fruta que tantas vezes cai. Essa luz que te ilumina quando você mais precisa. Quando encontra a resposta de algo que tem a ver com a minha existência. Quando essa fruta cai, é uma alegria de outra natureza, que não se explica, que é difícil de pôr em palavras. E quantas vezes eu me senti fortalecida por introduzir na minha vida elementos que têm um poder transformador, que são um recurso de outra natureza. O estudo da logosofia representa para mim esses frutos, sempre me orientando para o que é elevado, digno, divino. E essa história mostra também muitos aspectos da minha vida, inclusive quando eu escolho não mudar a mim mesma e seguir com o que é fácil. E não poucas vezes eu tenho que voltar e refazer o percurso. O dilema das nossas almas, ao entrar pelos pórticos do mundo, é fazer as escolhas certas, escolher os conselhos sábios, buscar o próprio aperfeiçoamento. Para mim, o encontro com os ensinamentos da logosofia representa provar uma fruta que faz bem não somente à minha alma, mas ao meu espírito. Minha centelha divina, que vibra feliz porque está recebendo o alimento que tanto espera receber aqui na Terra e que tão poucas vezes é oferecido. Eu queria chamar a Ana, que é a outra alma que está aqui conosco, que tem vivido experiências lindas baseadas nessa história. E ela vai contar aqui para a gente, Ana. Ok, Karen. Bem, boa tarde a todos. Eu vou contar para vocês como eu tenho vivido essas escolhas desde que conheci a logosofia e entendi que eu poderia viver com outros conhecimentos que iriam nutrir a minha alma com esses frutos da árvore da sabedoria. Esses conhecimentos têm me ensinado a fazer escolhas conscientes e resolver as questões do dia a dia dentro da perspectiva espiritual e dentro de um plano de evolução. Como a Karen manifestou,
A opção por esta árvore requer esforço. E a gente vive muitas lutas, porque, na verdade, se o resultado dessas questões da vida é importante, mais importante ainda é o caminho que a gente faz para chegar até ele. E muitas vezes eu me sinto como aquela alma que tenta subir naquela árvore imensa e escorrega. Nesse processo eu tenho aprendido que a gente tem que procurar o bem sempre, para nós e para os nossos semelhantes. E que dentro desse plano de evolução, as decisões são boas quando elas nos modificam, para que a gente supere essas condições internas. E também quando elas promovem o bem ao nosso redor e a nossa vinculação com os nossos semelhantes. Bom, mas como se vive isso, né? Há um tempo atrás, eu vivi um problema bem sério, daqueles que envolvem pessoas queridas e dinheiro. E parece que sempre que a questão financeira está no meio, ela se sobrepõe a tudo mais. Fica tudo urgente. E a minha vontade era resolver aquela situação o mais rapidamente possível, porque se ela se prolongasse, ficaria mais grave. Assim, muito aflita, eu pensei muito, até chegar a uma solução. Mas eu não estava feliz e eu não conseguia colocar em prática. Foram dias de intensos movimentos internos, ora contra, ora a favor daquela solução. E eu sofria com o emaranhado de pensamentos falando dentro de mim, sem me dar trégua. Alguém já viveu isso? Estava difícil distinguir quais frutos eu estava escolhendo, porque os pensamentos se misturam na nossa mente. E eles me diziam que eu tinha que agir rápido e de forma definitiva. Parecia uma voz amiga que queria me proteger. Mas aquela solução que resolveria o problema rapidamente, a meu favor, e aparentemente com toda a razão, causaria estragos, afetaria uma grande amizade. E eu me recordava daquela recomendação que dizia para não apanhar os frutos que estão ao fácil alcance das mãos. Mas eu não conseguia ver outros recursos para resolver aquela questão. E assim eu não saía disso. E foi só quando eu parei de pensar no problema e me coloquei frente a mim mesma, frente ao ser que eu queria ser, e finalmente eu consegui colocar o problema dentro da vida e da perspectiva espiritual. E daí, desse ponto, eu me voltei para o meu coração e procurei o que estava causando aquele desassossego. E encontrei o que não estava bem naquela forma de resolver. Se a vida é um cenário pedagógico para a nossa evolução, como a Karen disse há pouco, eu estava dando ouvidos aos pensamentos que, longe de me defenderem e serem meus amigos, eles defendiam uma parte minha que precisa ser modificada. Eles queriam me manter na mesma condição, fazendo tudo do mesmo jeito de sempre. Eles eram o reflexo de um grande egoísmo e muito temor. Se eu seguisse aqueles conselhos, que aprendizado eu teria dessa experiência? Nenhum. Seria aquele caminho conhecido, acessível, que não levava em conta nem a minha superação, nem a minha amizade e o afeto para com aquelas pessoas. Era isso que o meu coração estava me alertando. Ao compreender isso, eu pude optar conscientemente pelo bem e buscar outra solução que não provocasse nem amizades e nem afastamentos. Foi preciso limpar o meu interno daqueles pensamentos que visavam resolver apenas a questão financeira, que não poderia estar acima da minha amizade com aquelas pessoas. Para resolver o problema, eu precisava pensar no bem delas, e não só no meu bem. Aí sim, o meu coração imediatamente me apoiou. Mas não é fácil fazer isso, não é? Era preciso um grande trabalho interno, porque eu ia precisar de virtudes que são um desafio para mim. Paciência, tolerância, generosidade, confiança em mim mesma e valentia para arcar com todas as consequências caso desse tudo errado. Mas em compensação, ao viver essa experiência com esses recursos, eu fortaleceria os meus propósitos e ela ficaria comigo como um conhecimento aprendido por minha decisão e na minha própria vida.
E os resultados foram muito felizes. Essa vivência me fortaleceu e ganhou transcendência, porque colaborou para a minha superação. E nela eu pude ver com muita clareza como o mal se disfarça de bem dentro de nós e pode nos enganar. E também que o nosso coração é um radar que deve ser consultado em todos os atos da nossa vida, da nossa vontade. Se eu não tivesse examinado o meu interno com esse olhar, certamente hoje esta não seria uma recordação feliz e eu estaria lutando para consertar uma relação que eu prezo tanto e quem sabe se eu teria sucesso. Quantas vezes, com esse anelo de superação e de fazer o bem, nos colocamos diante dessas duas árvores, não é? E temos que escolher os frutos. A Luciana, então, agora vai contar para nós um pouco sobre os momentos em que se vê diante delas. Também diante da minha odisseia. E essa odisseia tem relação com algo muito forte que eu tenho na minha vida desde a minha infância: fazer o bem. Eu queria mudar o mundo. Eu costumava dizer que eu queria ser presidente do Brasil. E aí, no início da minha juventude, eu encontrei a logosofia. E eu senti uma forte identificação desse bem que eu queria realizar desde que eu era pequenininha e o conhecimento transcendente que a logosofia oferece. Bom, com o tempo, eu fui tendo uma maior consciência das possibilidades e desses desafios que a vida vem oferecendo. E eu identifiquei que eu precisava recolher um fruto na minha realidade, algo que me falta. E esse fruto está relacionado à confiança em mim mesma. E por conta disso, eu venho buscando realizar todas as minhas escolhas quando eu me vejo diante desses pórticos com esse pensamento, o cultivo da confiança em mim mesma. No que aquela circunstância vai favorecer esse cultivo. Bom, mas o que esse cultivo tem a ver com fazer o bem? Na minha realidade, tem tudo a ver. Porque para eu fazer o bem, eu preciso confiar, eu preciso ter essa confiança no que eu estou realizando. Por isso, eu vou contar para vocês algo que eu vivi há algum tempo e que ajuda a explicar melhor essa realidade. Eu sou professora de crianças pequenas e há alguns anos eu tive uma turminha bem desafiadora. As crianças me colocavam à prova a todo momento. E eu fui constatando que tinha uma relação direta com esse trabalho que eu devo realizar em minha vida com relação à confiança em mim mesma. Essa confiança que eu devo construir dentro de mim mesma. Então, será que seria esse um daqueles cenários pedagógicos para a minha evolução que a Karen falou? Quando se apresentou essa turma desafiadora na minha vida? Naquelas situações em que eu me via diante de alguns desafios, quando as crianças me colocavam ali à prova, então eu me perguntava: Luciana, o que você vai fazer agora? Eu não queria atuar daquele jeito velho, sabe? Aquele jeito de só querer resolver as coisas para aquele momento, sem oferecer algo maior. Ou quando simplesmente eu delegava aos demais, às crianças, à turma, a responsabilidade por tudo que estava acontecendo. Ou só encaminhar a situação só para ter o controle das coisas, sem pensar em oferecer algo que favorecesse de verdade que aquelas crianças ou aquela criança mudasse sua própria conduta, por ela, pela vida dela. Bom, parece que em nossas mentes vão se formando alguns sulcos, eu não sei se vocês já observaram isso, a gente vai repetindo a própria atuação, como a água da chuva que forma aqueles sulcos na terra. Então eu devo modificar esses sulcos para buscar atuar de outra maneira diferente. E não é fácil fazer isso. Para isso, eu preciso me propor de verdade a fazer esse trabalho, a buscar de fato o fruto da sabedoria, com conhecimento, o que me falta para oferecer verdadeiramente esse bem. Então, era esse o trabalho que eu tinha que realizar. Na verdade, o trabalho que eu venho realizando e que devo cada vez mais me consagrar a ele. Me empenhar verdadeiramente na busca pelo conhecimento para atuar daquela forma que eu quero, daquela forma que a minha infância indicava. Porque esse querer fazer de um novo jeito, de um jeito diferente,
tem toda a relação com aquelas aspirações mais íntimas, com aqueles quereres que eu contei para vocês, que eu tenho desde a minha infância, com o querer do meu espírito. Quando eu dizia que eu queria mudar o mundo, ser presidente do Brasil. E mudar o mundo é isso. Começar com esse empenho individual dentro de mim mesma, para modificar aquilo que eu não quero, reunindo os recursos para fazer diferente. E fazer diferente por mim e por aqueles que estão ao meu redor. Eu queria fazer diferente com aquelas crianças, fazer diferente para, de fato, fazer diferença. Não por mim, mas buscando, sim, os melhores recursos e meios para que aquelas crianças pudessem, de verdade, superar a si mesmas. Eu precisava fazer aquela escolha, diante daquele pórtico, para atuar da melhor forma. Quando o pensamento me soprava, e agora, Luciano, o que você vai fazer? Eu estava justamente diante dessas duas árvores, e eu me perguntava, qual fruto você vai querer pegar? Vai atuar do jeito velho, ou buscar outros recursos com mais conhecimento, que dão mais trabalho? Aquele pensamento guia de fazer o bem, de fazer a diferença, me soprava essas sugestões. Essas sugestões eram fruto do que eu vinha buscando aprender para me colocar em melhores condições, então, para poder oferecer. E essas sugestões me indicavam a árvore do conhecimento. E no final daquele ano, eu experimentei uma profunda gratidão pelo que eu tinha vivido. Como se fosse um fruto que caiu no meu colo, me indicando que vale a pena seguir buscando o fruto da sabedoria. É um amor universal que se manifesta e me oferece esse fruto da sabedoria. É uma indicação para eu seguir nesse caminho, para eu continuar seguindo nesse caminho. E além disso, eu tenho a clara sensação de que um tijolinho a mais foi colocado na confiança em mim mesma. Mas e se eu tivesse feito a outra escolha, da árvore da ignorância? Eu teria colhido esses frutos? Essa gratidão profunda que eu experimentei e esse tijolinho da confiança em mim mesma? Será que também não nos vemos diariamente diante dessas escolhas, diante dessas duas árvores que têm relação com o próprio destino? Quantas vezes eu me pergunto, a cada decisão que eu vou tomar ao longo do meu dia, dos meus dias, o que você vai fazer agora? E a gente se vê diante dessas duas árvores, não é? Gláucia, e você? Já experimentou essa sensação de estar diante do Senhor Destino? Oi, Lu, boa tarde a todos. Com certeza, com certeza. Eu estava ouvindo as histórias, né? Eu fiquei pensando muito nas nossas histórias, na nossa Odisseia, na minha história. E tenho certeza que cada um de vocês também ficou pensando, né? Cada um está pensando nesse momento na sua história e na sua Odisseia. E eu recordei um momento que dentro de mim aconteceu esse encontro, da minha alma com o Senhor Destino. Hoje eu compreendo que eu já tinha me encontrado com ele, mas teve uma vez que eu o escutei. Eu ouvi dentro de mim algo que ele me dizia, e ele dizia lá, ô Glaucia, não é isso que você está procurando, que você vem procurando? Vai lá ver o que é. E para mim, era o caminho pelo conhecimento. Fui ouvir mais o que ele tinha para me falar, mas dessa vez eu não tive pressa, eu tive paciência. Eu quis provar, sentir o sabor do fruto que me era oferecido. Foi me dado um pedaço pequeno, mas aquilo fez um bem, mas um bem tão bem, um bem dentro de mim. E o que eu tenho me perguntado? O que aconteceu com a minha alma desde aquele momento? Quem foi que ouviu o Senhor Destino? Não foi o ser físico, meu ser físico. Foi esse ser espiritual, essa essência espiritual que dentro de mim esperava o momento de se fazer presente. A logosofia nos apresenta que o conhecimento de si mesmo é o conhecimento que a alma aspira a alcançar
de seu próprio espírito. Então, à medida que eu amplio o meu entendimento, eu experimento esses conhecimentos na minha vida, eu sou mais consciente da vida que eu quero viver. Realizando esse processo gradual de conhecimento de mim mesma, eu posso ir transformando a minha vida e realmente forjar meu próprio destino. Agora, mas tomando as rédeas, cada vez mais tomando as rédeas da minha vida, sendo mais dona dos meus pensamentos e sentimentos. Isso é uma liberdade interna muito grande. E todos os dias, a cada dia, eu me coloco frente à árvore do conhecimento. Não é isso que acontece com a gente todos os dias, a cada dia? E eu me coloco frente à árvore do conhecimento para saber qual caminho que eu quero seguir, qual é a opção que eu vou escolher. Viver isso que nós vivemos aqui hoje, cada uma buscando o seu caminho, mas tem algo muito, muito, muito lindo nisso, que juntas, colaborando uma com a outra, é muito bom fazer o caminho com muitas almas que têm esse mesmo querer e esse mesmo propósito meu. E eu quero compartilhar o objetivo dessa história hoje. Nosso objetivo de contar essa história para vocês, de fazer pensar cada alma aí do outro lado, que está aqui presente junto conosco, é perguntar: já ouviram o Senhor Destino? E eu tenho um convite especial para vocês. Vamos lá? Querem provar, degustar esse fruto da árvore da sabedoria? Lembram que a Mônica falou como aquela alma lá que se postou no caminho e ofereceu o fruto às demais? Nós queremos oferecer esse fruto para vocês. Então, essa história vai continuar na próxima quarta-feira, dia 7 de julho, às 20h30, um workshop de logosofia. São 3 módulos, com muitas dinâmicas, bem interativo. A primeira dinâmica vai ser muito legal desse dia 7 e tem uma surpresa para vocês. Já vai aparecer na tela agora de vocês. Já estão vendo? Basta clicar aí para poder já fazer a inscrição e continuar essa história junto conosco. Enquanto vocês vão fazendo a inscrição, eu vou continuar contando o que vai ter nessa continuação da história. Então, eu já falei que no dia 7 de julho, conceitos que regem minha vida, vida e destino. Nesse tem uma dinâmica muito legal sobre o destino comum e esse destino que a gente pode forjar. Módulo 2, no mundo interno, recursos para conhecer a si mesmo. E no módulo 3, isso que nós falamos aqui hoje, conhecer esse caminho da evolução consciente. Então, fica o convite para todos vocês. Nós vamos continuar alguns minutos com vocês aqui na aba de pergunta, respondendo, mas eu quero agradecer em meu nome, em nome de todas nós, da Fundação Logosófica em São Paulo, e aguardamos todos vocês na próxima quarta-feira, para podermos continuar com essa história. Um bom final de semana e até breve. Todos os sábados também estamos aqui às 16h30. Um bom final de semana e até muito breve.